Sejam bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou a professora Carla Comatos Machado, coordenadora do curso de fisioterapia do Unisalesiano de Araçatuba. É uma honra imensa hoje ter aqui conosco a doutora Débora Scardovelli. Débora é ex-aluna, é uma pessoa que entende muito de fisioterapia hospitalar, porque 90% da vida profissional dela foi dentro de um hospital, né? Uma aluna, na época, muito comprometida, muito dedicada, que logo que se formou, buscou caminhos aí dentro dessa especialidade, que é uma especialidade muito bonita e única. E nós temos também aqui a professora Graziele, que é a nossa supervisora, a nossa professora da disciplina de cardiorrespiratório na clínica e dentro de sala de aula, que também tem uma experiência grande na área hospitalar, também atua como supervisora no hospital aqui da Santa Casa de Araçatuba e também vai nos ajudar nesse bate-papo para vocês entenderem um pouquinho como que funciona essa área de fisioterapia hospitalar. Conosco também o orientador de estágio supervisionado, já há mais de 2 anos, né? O William. 4 anos. 4 anos já. O William Borghetto está conosco também nessa área e ele orienta os alunos na Santa Casa de Araçatuba e na Santa Casa de Birigui. Então, também tem uma experiência muito grande, além dos plantões que ele faz lá na Santa Casa de Birigui. Então, aqui em nome de todos, eu desejo a vocês um bom podcast e passo a palavra, então, à doutora Débora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês o convite, porque para mim é uma honra estar aqui nessa casa que praticamente foi onde eu formei tudo que eu sei hoje, tudo que eu construí. A escolha da área se iniciou por aqui mesmo, né, pelo Salesiano, porque eu falo assim... o curso de fisioterapia, ele me deu uma vasta gama de oportunidades para escolher o que eu gostaria de seguir. E foi dentro do curso que eu escolhi a fisioterapia hospitalar, porque eram 10 áreas de estágio. E dentro dessas 10 áreas, a gente consegue sair escolhendo o que a gente quer seguir. E foi através do curso mesmo que eu escolhi seguir a área hospitalar. Porque há 10 anos atrás, há mais de 10 anos que eu sou formada, a gente não tinha tanto conhecimento sobre a área hospitalar. A gente vê que ela foi surgindo, o Covid, ela foi mostrando muito pra gente, né, sobre a área hospitalar. E há 10 anos atrás, quando eu entrei para iniciar a graduação, eu não sabia muito da fisioterapia hospitalar. E foi o curso que me proporcionou isso. Falando no curso, Débora, importante que você ressaltou uma coisa, o nosso curso ele tem 10 áreas, né? Não é todo curso de fisioterapia que proporciona aos alunos áreas assim, várias, né? Áreas, uma experiência, para que o aluno possa entender qual área ele vai querer seguir como especialização, como aí uma área de trabalho na vida. Sim. Né? E aí foi o curso mesmo que me proporcionou isso. Porque, assim, eu pude passar por diversas áreas de estágio. E algumas você vai descartando. Você fala, não, isso eu não gosto de trabalhar, aquilo eu gosto. E desde as aulas de pneumologia, que a faculdade, né, oferecia pra gente, eu já fui me apaixonando, a GRA, né, sempre participando. Tive a oportunidade de trabalhar com a GRA dentro da sala de aula já no estágio, né? Então, assim, aquilo foi me proporcionando uma vontade muito grande de trabalhar com o pulmão mesmo. O órgão, ele era apaixonante. Então, eu sempre tive muita vontade de trabalhar na parte respiratória. Só que o marco, para mim, foi o estágio. Então, o estágio, quando eu cheguei na área hospitalar, que eu via aqueles pacientes, né, com uma melhora muito rápida, porque, assim, quando a gente fala de neuro, a gente vê aqueles pacientes que têm uma evolução mais lenta, né, bem lenta. E quando eu cheguei na área hospitalar, que eu vi aquele paciente internado, debilitado, né, muitas vezes com uma insuficiência respiratória, né, o Will trabalha ali, ele sabe muito bem quanto que é importante nosso trabalho ali dentro, e já vê que dentro de uma semana o nosso trabalho foi primordial ali. Muitas vezes aquele paciente que estava entubado já evolui, né, para uma extubação, e a gente consegue devolver ele para a família de uma forma, assim... com menos sequelas possíveis do que ele entrou ali dentro do hospital. Então, aquilo era apaixonante para mim. A evolução é muito rápida, né? Muito rápida ali dentro do hospital. Então, assim, aquilo foi um marco mesmo para mim, que eu falei, não, é isso que eu quero seguir. Então, a partir daquele momento, do estágio mesmo, que eu decidi. Falei, não, é isso que eu quero seguir para a vida. Porque eu falo assim, a física, ela te dá muitas áreas para você seguir.
Só que ninguém consegue ser bom em tudo. Então, eu falo que a gente tem que se especializar em uma que você tem mais afinidade. E a minha afinidade foi essa. E é uma afinidade difícil. A gente vê que não é todo mundo que gosta dessa área, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês durante o estágio, né? Participei da formação de alguns alunos. Débora foi a nossa orientadora, né? Tinha o mesmo cargo que do William. Por 8 anos. Então, Débora, na sua época era só Santa Casa ou a gente tinha Unimed também? Tinha Unimed também. Né? A princípio, a gente ficava ali na Santa Casa, mas depois a gente evoluiu para Unimed também. Então, Santa Casa e Unimed. Santa Casa e Unimed. Então, a gente tinha essas duas vertentes, né? Os pacientes SUS e particulares. Então, os alunos, eles tinham essas duas visões, né? Então, era bem gostoso também. Então, eu falo assim, que foi primordial. O estágio foi primordial para a escolha disso. O Salesiano me proporcionou isso. Essa escolha diária mesmo. Sim. E eu gostaria de complementar também, já adiantando, é uma honra estar aqui. A Débora foi minha orientadora de estágio. Então, como ela falou que o estágio foi um marco para ela, para mim também foi, né? Eu comecei a faculdade, eu também não imaginava, nem sabia da área fisioterapia de respiratória. Eu nem imaginaria que eu seguiria essa área, né? E foi no estágio que eu gostei, que eu fui buscar, que eu me apaixonei, né? E sigo até hoje. E muito por causa das orientações, por causa dos campos de estágio, que na minha época foi a Santa Casa de Araçatuba e a Unimed, né? Então, eu gostaria de deixar aqui minha admiração pela sua profissional. Tá, joia? Obrigada. Eu falo assim, graças a Deus, a minha formação na fisioterapia hospitalar, graças ao convite, eu lembro até hoje que eu fiz, me aperfeiçoei em Rio Preto. Eu lembro, não sei se a professora lembra, que eu estava em Rio Preto. E eu liguei. Ligou. E, tipo assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em ficar longe da minha família. E eu lembro que eu tava lá e eu falava, Deus, eu quero voltar pra minha família, eu quero ficar perto da minha família. Eu lembro que o telefone tocou, fico até emocionada em falar, mas eu lembro que era a professora Carla me convidando, né, pra orientar alunos. E eu falo assim... E é uma coisa que eu liguei, eu falei, eu vou tentar, porque todo mundo, mas ela tá em Rio Preto, né? Eu falei, a gente tem que tentar, né? Ainda falei pra Gra, vamos tentar, vou ligar pra ela. Mas ela vai ter que largar Rio Preto. Eu falei, mas é uma opção dela, né? Era uma opção e, tipo assim, uma vontade muito grande que eu tinha. Eu falo que Deus, ele trabalha certinho na vida da gente, né? E eu lembro que eu falava, gente, mas será que eu sou capaz? Eu pensava assim, né? Porque a gente se questiona. E foi uma coisa assim que eu falava... Foi muito importante, porque eu percebo o quanto que eu gosto de ensinar. E eu falo que até hoje eu não parei da área hospitalar. A Amanda, ela sempre me pede, que é a nossa RT lá do hospital. Então, sempre que tem pessoas novas contratadas, eu sempre tô junto, ajudando isso ali. É muito bom. Então, eu falo que eu nunca parei com isso, entendeu? É uma coisa que eu gosto e é uma coisa que, nossa, foi muito difícil para mim sair daqui. Né? Então, a professora Carla sabe na época, né? Porque eu gostava muito da orientação, eu gostava muito de ficar aqui com os alunos. Então, sair daqui, de trabalhar aqui no Unisalesiano, com a parte hospitalar, foi bem complicada para mim. Uma adaptação, foi, né, uma Débora? Adaptação, foi Quem mesmo. pode falar um pouco melhor aí, que esteve sempre com você, é a professora Graziele, né? Sim, exatamente. Né? Nessa fase aí, em que você era nossa orientadora de estágio, a pessoa que você estava ligada mais diretamente era a professora Graziele, que é coordenadora clínica, né? Eu fico muito, assim, grata, né? E sinto um orgulho muito grande de todos os alunos que passaram por nós, por vocês. Os dois são os meus orientadores, né? A Débora, no início, com todo aquele jeitinho carinhoso que você tem, né? Toda aquela insegurança de início que foi normal. E o que eu percebo é assim, como que a gente consegue, dentro da instituição Unisalesiano, manter uma amizade, um profissionalismo muito grande e que a gente consegue passar para os nossos alunos, né? Então, tanto a Débora, que foi uma excelente orientadora, quanto o William, que também é atualmente um excelente orientador, a gente consegue perceber que quando os alunos passam por nós, aqueles alunos que realmente conseguem ter uma postura, que se identifica com a área hospitalar, né? Então, isso é muito gostoso da gente vivenciar. Sim, e eu falo que aqui na nossa região a gente tem muitas oportunidades de se especializar na área, né? Porque aqui a gente tem Rio Preto,
quando eu me formei, eu falei, não, é isso que eu quero seguir. Então, fui para Rio Preto, que era o local mais próximo que a gente tinha. Consegui passar, né, lá na prova, na residência. Então, eu passei lá por 2 anos, onde consegui me especializar na área adulto, né? Porque a gente sabe que a fisioterapia respiratória, ela vai desde a UTI neonatal até o último suspiro do paciente, né? Mas eu falo que a gente tem que se especializar na área, porque aqui, a instituição, eu falo que ela é muito importante, principalmente salesiano. A gente vê que os alunos que saem daqui, eles já saem preparados para um atendimento. Eles conseguem chegar, atender. Claro que a área tem suas particularidades, que a gente precisa se aprofundar. Mas ele consegue. Eu lembro que quando eu cheguei lá para continuar essa especialização, eu já tinha um preparo muito grande para iniciar os atendimentos, para iniciar uma intercorrência, para conseguir me virar mesmo ali durante o atendimento com os pacientes, né? Então, eu falo assim que aqui é uma base muito forte, mas a fisioterapia respiratória você tem que se especializar Com mesmo para poder ser um profissional de excelência, né? Porque são vidas, né? São vidas ali que você tá trabalhando todos os dias para melhorar, né? E eu falo que ali eu trabalhei com muita coisa. Eu trabalhei com pacientes adultos, trabalhei com várias patologias, porque a fisioterapia respiratória, ela não abrange só uma patologia. Você trabalha com tudo. Quais patologias mais comuns? Principalmente a parte respiratória, né? A gente está ali trabalhando com a parte respiratória. Pneumonias, né? Pacientes com DPOC. Mas eu falo que a gente nunca pode esquecer que a nossa principal função ali é a parte respiratória, mas também a funcionalidade do paciente, né? Exatamente. A funcionalidade, parte motora. Hoje em dia, a gente percebe que você trabalhando a parte motora do paciente, você está trabalhando muito mais a parte respiratória, né, com o paciente. Então, a gente consegue trabalhar um todo. Então, paciente ortopédico, neurológico, paciente cardíaco, né? Então, todas as áreas a gente está trabalhando, né, Will? Então, a gente não foca só em um tipo de paciente pré-cirúrgico, paciente pós-cirúrgico. Então, uma área muito abrangente, que acaba que você atende tudo, todos os tipos de pacientes, né? Débora, William, os dois. Gra também pode nos ajudar aqui. Eu queria que vocês falassem um pouco de como era a parte hospitalar antes do Covid e como ficou essa parte hospitalar durante e depois do Covid, porque a área que mais trabalhou durante essa pandemia foi a área respiratória, a área hospitalar. Que deu um boom, né? Deu um boom na fisioterapia respiratória, né? Eu antes do Covid, eu só tinha vivência do estágio, né? Eu me formei no final de 2020 e já saí para o mercado de trabalho já no Covid, já em atuação no Covid-19, na UTI de Birigui. A Débora pode dizer melhor antes como que era, mas eu acredito que pós-Covid-19, o fisioterapeuta ele conseguiu ter mais autonomia dentro de uma UTI. Não sei como era antes, mas pelo que os profissionais relatam, aconteceu isso. O fisioterapeuta ele tinha uma função primordial, né, na reabilitação pulmonar desse paciente com Covid. Como dizem por aí, né? O fisioterapeuta que fazia fórmulas, fisioterapeutas que decidia se iria pronar ou não esse paciente, né? Fisioterapeuta que cuidava, ventilava, a gente fala ventilação de segurança, né? Quando o paciente está em respirador, está em ventilação mecânica, a gente tem que ventilar esse paciente, né? Ventilação protetora. Então, o fisioterapeuta, ele cuidava toda dessa parte, era primordial para a recuperação desse paciente. A Débora pode dizer melhor? Eu falo assim, que antes a gente tinha uma visibilidade, claro, a gente tinha a nossa importância dentro do hospital, mas do pós-Covid, nossa, eles, assim, foi um marco para nós, né? Porque todos os profissionais, eles perceberam a importância da fisioterapia ali dentro, né? Porque a gente atuou, assim, muito fortemente, era uma coisa nova ali dentro, foi uma coisa muito forte também, né? Mexeu com todo mundo. Emocional. Mas eu falo assim, emocional, mas eu falo que a fisioterapia ali dentro, naquele momento,
ela atuou com toda a força, ajudando mesmo os pacientes ali, avaliando, vendo a necessidade de ventilar, de pronar esses pacientes, igual o Will falou, e também trabalhando ali na ventilação protetora desses pacientes, né? Então, eu falo assim, foi muito importante o nosso trabalho ali dentro, né? Então, a gente ganhou uma visibilidade muito grande, né? Não só foi importante para todo mundo enxergar o verdadeiro papel do fisioterapeuta, não só na área respiratória. Eu vejo que depois do Covid, a fisioterapia ficou mais em evidência. Sim. Né? Porque viram que ali, a parte respiratória, a fisioterapia, depois tem que dar continuidade a esse paciente, né? Sim. O pós-Covid, que foi lá para a clínica. Que foi a reabilitação, né? A Gra pode falar ambulatorial. melhor. Sim. A Gra teve lá a reabilitação na clínica de muitos pacientes e de repente, a gente, né, eu que sou formada há 37 anos, a gente olhou para fisioterapia e viu que o pessoal estava realmente olhando para nós de outra forma. Sim, né? sim. Então, é importante ressaltar isso. E, Gra, lá na clínica, por exemplo, depois vocês voltam para falar do atendimento pós-hospitalar, porque o paciente tem alta e eu sei que vocês, alguns, atendem os pacientes Em depois. domicílio, né? A domicílio, né? E na residência, e na clínica? Lá na clínica, a gente recebeu alguns pacientes, sim, pós-Covid, com sequelas, né? Tanto sequela pulmonar, que ainda ficava um resquício, né, da Covid, quanto a sequela motora. Então, a gente percebeu uma fraqueza muscular importante que refletia na parte respiratória, né? Então, como a gente tem lá o ambulatório da cardiologia, cardiovascular, então a gente conseguiu prestar essa assistência, né, e esse tratamento para esses pacientes que mostravam melhora no dia a dia, né? Então, também teve uma importância, tem uma importância, né, muito grande na reabilitação pós-Covid. Por isso que a gente fala é importante ressaltar para quem está nos ouvindo, mas eu passei na disciplina de neuro e reprovei na de cardio, eu não posso fazer estágio só na neuro? A gente fala, não. As áreas são divididas pedagogicamente, porém, você vai atender um paciente como um todo, né? Sim. Olha lá na cardio, precisou trabalhar muito a parte da motora. Parte da reabilitação. Sim. E aí você está com um paciente neurológico e ele apresenta algum problema também respiratório. Então, o indivíduo, o ser humano, é um todo. E no estágio, o aluno tem que enxergar ele assim. Mas eu estou só na área de neuro, eu vou só olhar para a hemiplegia dele. Não. Você vai olhar para ele como um todo. Por isso que é importante o aluno, né, entender que para seguir para o estágio, ele tem que ser aprovado nas disciplinas todas clínicas. Sim. Só depois que ele tiver geriatria, ginecologia obstetrícia, ortopedia, neuroadulto, pediatria, cardiorrespiratório, pneumo, é que ele vai poder estar integrando, né, o estágio, e aí está se tornando um aluno exemplo, como foi Débora, William, né, para estar podendo atuar na área que ele escolher. Sim. Né? Muitas vezes a gente tem lá um paciente que é neurológico, com uma hemiplegia, mas também está com a função respiratória prejudicada. Então, eu não vou trabalhar só a parte respiratória com esse paciente. Ele também necessita da parte motora, né? Então, a gente não pode olhar para o paciente dentro de um hospital pensando, nossa, eu vou tratar só o pulmão. Não vou tratar só o pulmão, vou tratar o meu paciente como um todo. Exatamente. Porque ele precisa tanto trabalhar a parte respiratória quanto a parte motora desse paciente, né? E trabalhando a parte motora, gente, a gente tem que entender que nós, fisioterapeutas, vamos trabalhar a função. Então, se você trabalhar a função com esse paciente, claro, ele não pode estar instável hemodinamicamente, igual a gente vê nas UTIs. Muitas vezes a gente fica restrito em fazer alguma coisa porque aquele paciente está instável. Então, ele está com uma frequência alterada, ele está com uma pressão arterial alterada. Então, você vai olhar a hemodinâmica daquele paciente para poder realizar seu atendimento, né? Então, você sempre tem que olhar o paciente como um todo. Mas se aquele paciente, ele está livre ali, você consegue trabalhar ele como um todo, você vai trabalhar ele como um todo. Não pensando só, fisioterapia respiratória, eu vou trabalhar só pulmão. Não vou trabalhar, vou trabalhar tudo, tá? É o que eu costumo dizer até para os alunos, né? Quando chega na área de estágio hospitalar, falo para eles que a gente está lá para reabilitar, né? Exatamente. Nós estamos lá para dar uma condição melhor para esse paciente continuar a reabilitação dele, seja a domiciliar, seja em consultório, né? Então, estamos lá para reabilitar, não somente porque eles chegam muito preocupados com a aspiração. Com aspiração, verdade. Ah, é? E, nossa, eles ficam muito preocupados. Aí eu costumo dizer assim, no modo brincadeira, nós não somos faxineiros de pulmão.
né? Nós estamos lá para reabilitar esse paciente, colocar ele em pé, colocar ele sentado. Às vezes, o simples ato de sentar esse paciente com um período de internação, às vezes, de 14 dias, ele já fica... É o que melhora a função ventilatória dele. Sim. Melhora a função, além de sentir bem com isso, né? Colocar ele sentado na poltrona, às vezes parece simples pra gente falando aqui, mas mudar de decúbito, né, de posição. Às vezes o paciente não é. Eu que não sou dessa área, gostaria de perguntar para vocês três, né? A parte emocional do fisioterapeuta que trabalha numa UTI, que trabalha no hospital, porque a gente sabe que na UTI é assim, né? Oi, seu José, à noite, cadê seu José? Já era, né? Infelizmente já faleceu. Como é lidar, vocês três que trabalham no hospital, como é lidar com essa parte emocional numa UTI? Eu falo assim, que pra mim foi uma das principais dificuldades que eu encontrei dentro da área. Porque eu sou muito emocional. Então, muitas vezes eu falo, não vou me apegar àquele paciente, eu não vou me apegar, já me apeguei, né? Já me apeguei. E assim, hoje eu trabalhei muito isso na minha mente, porque eu sei que eu fiz o meu melhor, eu fiz toda a equipe, né? Porque ali a gente trabalha como uma equipe, como um todo. Então, ali eu dei o meu melhor, fiz o que eu pude por aquele paciente. Só que no início, quando eu iniciei minha carreira, então essa foi a principal dificuldade que eu encontrei. Em chegar ou... naquele mesmo momento que eu estava ali, perder um paciente. Então, a gente tem que trabalhar muito isso mesmo na nossa mente. E entender que todo mundo tem sua hora, né? E que por mais que você faça tudo que está ao seu alcance, muitas vezes né? Aquele momento chegou para aquele paciente, entendeu? Mas é difícil. É difícil. Não, é difícil mesmo. Para mim, nos primeiros meses ali, principalmente no Covid, foi bem difícil. Né? Perdia-se muita gente, Sim. né? Muita gente. Aí teve até um dia que me marcou bastante, onde teve 3 óbitos em um plantão de 6 horas. Aí eu fiquei um pouco abalado. Aí eu coloquei na minha cabeça, não, o que acontece lá... É lá, fica lá. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar meu emocional em relação a isso. E agora, hoje, eu consigo ainda separar um pouco as coisas. Ainda mais você, né, Will? Mesmo assim, é muito difícil. O Will trabalha mas lá em Birigui, a gente é forçado, né, a fazer isso. Lá em Birigui tem a parte de pediatria, neonatologia, isso, né? Tem a parte de pediatria. Nós iniciamos o estágio, né, o ano passado, na Santa Casa de Birigui, onde nós atendemos essa parte de pediatria ambulatorial. E aí eu gostaria até de perguntar para a Débora, como que é a rotina, até para os nossos alunos saberem, rotina do fisioterapeuta neonatal que atua numa UTI neonatal. Eu falo assim, a neonatal, ela tem suas particularidades, né? Então, ali, eu atendi já várias vezes, já fiquei ali na UTI neonatal, só que você precisa trabalhar ainda mais o seu emocional. E eu falo que depois que eu fui mãe, então aquilo era muito mais complicado para mim atender ali. Porque, às vezes, a gente perdia pacientes, crianças, né? E aquilo mexia muito com o meu psicológico. Então, assim, ali dentro é um setor, assim, que eu falo que é muito gostoso de trabalhar, porque você vê aqueles bebezinhos naquela incubadora, assim, sabe? É muito bonitinho, porque tem, assim, é muito fofo. Só que, ao mesmo tempo, é muito dolorido, sabe? Pra gente, principalmente que é mãe, é muito dolorido quando você... É uma responsabilidade muito grande e a gente fica assim, gente, sabe? Sem saber como agir, às vezes. Porque eu falo que eu sou da parte adulta. Então, eu pedi pra ficar com a parte de fisioterapia dos pacientes adultos. E aí, tem o pessoal que é bem melhor na parte, né, de neonatal. Eu falo que tem que trabalhar muito a parte psicológica ali para trabalhar na neonatal. É o que eu ia falar também. Tem uma diferença da atuação da fisioterapia na neonatologia, né? Tem uma diferença muito grande. Você tem que ter uma experiência. Uma experiência. Né? E não sei se você pode me corrigir, se é uma especialidade
unidade à parte, né, Sim. um curso à parte, no qual os profissionais precisam ter Existe um curso cuidado, à parte, existe pós-graduação à parte, Em neonato, né? Em né? neonatos, porque assim, o modo de ventilar é diferente, né? Então, a atuação é diferente, as manobras que você vai fazer é diferente, Sim. né? Então, você tem que estar ali capacitado para atender ali. E assim, é tudo toque mínimo, né? A gente fala assim. Exatamente, É tudo toque mínimo. Então, ali o menos é mais, entendeu? O cuidado tem que ser dobrado. Dobrado. Dobrado mesmo. E Eu aí na posso- Santa Casa, Débora, tem já os fisioterapeutas que são destinados para cada Sim, setor, é são fixo, destinados, isso. Uhum. Existe o físio da NEL, existe o físio da UTI adulto, da enfermaria. Ali hoje eu sou responsável por uma UTI adulto, né? Então eu Aham. fico numa UTI adulto. Mas existe os físios, sim, responsáveis pelas UTIs neonatais. então. Entendi. Ô, Débora, é até legal essa pergunta da grade, dando continuidade. Como é a rotina do fisioterapeuta desde o momento que ele chega do hospital até o momento que ele sai? Tem algum ponto interessante que os alunos precisam saber em relação à passagem de plantão ou algo assim? Sim, não, a rotina ali é sempre interligada, né? Eu falo assim que a gente tem que estar sempre em conjunto, tanto com a equipe multidisciplinar quanto entre os fisioterapeutas. São 6 horas de São trabalho. 6 horas de trabalho. Diários. Ali, assim, existem hospitais que são 12 por 60, né? E existem alguns hospitais que são 6 horas. Onde eu trabalho, existem essas duas opções, né? Eu trabalho 6 horas no período da tarde. Então, é sempre pegar a passagem de plantão, né? Com um colega que ficou no período anterior. Então, a gente tem essa autonomia. A gente conversa, né? Sobre passagem de plantão. E aí, a gente vai para o nosso setor. Chegando lá, a gente tem que observar todos os pacientes, suas particularidades, sempre em contato com o enfermeiro, para ver se aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, né? Porque, assim, em segundos tudo pode acontecer. Então, às vezes, o físio chegou lá, passou um plantão para mim, quando eu volto lá, já pode estar totalmente diferente aquele paciente. Ainda mais dentro de uma Dentro UTI, de uma né? UTI. Então, é totalmente instável o paciente. Então, eu posso encontrar ele da mesma forma, como eu posso encontrar ele de uma forma diferente, né? Sim. Então, eu falo assim, a gente é equipe. Dentro de um hospital, a gente é equipe. A gente não consegue trabalhar sozinho. E eu falo que a gente tem que trabalhar muito o nosso psicológico para intercorrências, né? Porque a gente precisa manter uma calma ali, mesmo que por dentro você tá muito triste com aquela situação, mas você tem que manter a calma, porque existe muita intercorrência, principalmente dentro de uma UTI. E o nosso papel ali é muito importante para atuar de uma forma, né, correta e de uma forma, assim, que eu falo que a gente tem que ter muita... Como que eu posso dizer para vocês? A gente tem que... Tem muita... Profissionalismo. muito Profissionalismo, muita- isso. E não deixar se abater por aquela situação. Depois a gente acaba ficando, né? Se acontece alguma coisa ali, meio um pouco mais abalado, mas ali naquele momento a gente tem que ser firme, né? Mesmo porque você tem que tomar uma atitude muito rápida. Muito né? rápido, é tudo muito rápido. Então, olhei, já identifiquei que tá acontecendo alguma coisa ali, você já tem Já que tem que atuar. agir. Já tem que agir muito rápido. Todo atendimento, ele é uma avaliação ali. Ele é uma avaliação. Todo A gente tem atendimento que é uma olhar, avaliação. ver como tá o paciente, porque de manhã ele pode estar de um jeito, à tarde de outro. Isso. Então, toda vez... Toda a área de atuação da fisio necessita que o fisioterapeuta tenha muita atenção, mas eu acredito que na UTI, na hospitalar, muito mais. Muito né? mais. Você entra para trabalhar 6 horas, você tem que estar ligado. Ligado. Né? E assim, atendendo esse, olhando o monitor do outro. Do outro, Porque é. muitas vezes você tá atendendo aquele, você já tem que parar aquele atendimento para ir socorrer o outro, né? Porque Sim. em segundos aquilo pode mudar. Né? Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. E Débora, como funciona para vocês lá plantão? Né? Porque eu sei que vocês trabalham 6 horas por semana, e aí vocês também têm plantão de final de semana. Tem plantões de fim de semana. A gente faz os plantões de acordo com a quantidade, né, de físio que tem no período. Então, a gente divide esses plantões. Então, normalmente, ali onde eu trabalho, a gente faz em torno de um final de semana e meio por mês, né, de plantões. Então, um sábado e um domingo, mais um sábado ou um domingo. Então, quem monta a nossa escala é a nossa RT, né? E aí, aqueles finais de semana que a gente trabalhou, a gente compensa folgas na semana. Que é bom falar que a RT é a doutora Amanda Doutora Munari, Amanda Munari. que também foi nossa ex-aluna. Exatamente. Né? Ex-aluna. Querida, Muito querida. parceira. E é gostoso encontrar, né, os ex-alunos quando a gente vai para o estágio na Santa Casa.
E aí, a grande maioria dos fisioterapeutas da Santa Casa foram nossos alunos. Sim. Né? E eu olho ali, muitas vezes, alguns foram meus também, Seus né? orientados, né? Eu falo assim, gente, que gostoso ver. E, tipo assim, e eles olharem e falarem assim, olha, eu tô seguindo porque, nossa, eu me inspirei em você. Então, isso é muito gostoso, né? Muito bom mesmo. Nossa, é gratificante. O que acontece, né? É o que acontece. Porque você, enquanto aluna, você está aprendendo, conhecendo as áreas, né? E quando você tem um pouco mais de afinidade, você vai para aquela área também porque você tem afinidade com o professor. Sim, né? com que tá certeza. Ali. Então, eu falo isso porque eu, há 37 anos atrás, eu me formei e fui para a área de neurologia, que sempre foi a área que eu mais gostei, né? Apesar de ser uma área cansativa, eu comecei sendo supervisora de estágio na área de neurologia. E a gente atendia 80 crianças por semana. Então, foi assim, eu tinha 21 anos e estava lá já com um grupo de alunos e eu via no olhar do aluno, aquele aluno que gostava da área. Você percebe. Sim, percebe. E aquele que está ali porque tem que cumprir essa área, porque é necessária no estágio, tem que passar, né? É diferente. E acho que vocês devem observar A gente isso. vivencia isso. Muito. Vivencia bastante. Aquele Vivencia interessado bastante. na área hospitalar é aquele que fala, ai meu Deus. Tanto é que quando Tem a que gente ir vai E passar... aquele que passa mal. Quando a gente vai passar a nota do aluno, né, William? Às vezes, aquele aluno que tem postura, que a gente percebe que ele tem um perfil, a gente comenta com o aluno, ó, você tem um perfil para a área, né? Aí tem aluno que se identifica, fala, não, eu quero fazer especialidade na área hospitalar. Tem aluno que fala, ai, eu gostei, mas não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Aproveitando esse gancho, contem para mim, vocês três que têm essa experiência de aluno dentro da área hospitalar. Casos assim, passou mal, desmaiou, vocês tiveram? Conte Já. alguns. Várias. Nossa. Sem falar o Em nome, 4 mas conta o anos. caso. Em 4 anos, eu acho que, sei lá, umas 5 vezes eu acho que eu já presenciei. Nos meus 8 anos eu presenciei muitas vezes. Eu acho que foi até mais, viu? De desmaiar mesmo, de você pegar o aluno e colocar ele sentadinho numa cadeira, assim, porque passava mal. Porque, querendo ou não, nós trabalhamos com secreção, né? E, tipo, algumas pessoas, alguns alunos, eles não conseguiam ver aquilo, não conseguiam realizar técnicas ali relacionadas à secreção e passavam mal mesmo. E a gente entende, né? Porque ninguém é igual, né? Então, todo mundo tem suas dificuldades. Sim. Então, a gente trabalhava ali com o aluno, tentava fazer com que ele se sentisse um pouco melhor, né, Gra? Mas eu já peguei várias vezes, vários alunos. Sempre tem. Toda turma tem um aluno que passa mal, né? No primeiro dia de estágio, eu já falo para eles, já comento, ó, se vocês forem passar mal, me avisa. Tá? Sim. Me avisa com antecedência. Antes de cair no chão. Que eu ajeito ali. Uma cadeira. Que eu ajeito ali o setor, ajeito uma cadeira, pego um copinho d'água. Então, vocês já me avisam com antecedência. Sim. Já. E geralmente eles passam mais mal quando a gente vai para UTI, né? A UTI Nas enfermarias até que é mais tranquilo, mas quando vai para UTI... A única experiência que eu tive hospitalar foi quando eu fazia estágio no Hospital Plantadores de Cana, em Piracicaba. E realmente, a gente trabalhava muito lá com queimado, amputado, né? Que vinha de... Mas a gente tinha a parte de UTI. E eu lembro, por exemplo, que eu tinha muito medo do paciente morrer na minha mão. E uma coisa que eu também falo, que às vezes o professor, o orientador, o supervisor, hoje em dia não é mais assim. Mas antigamente, há 37 anos, 38 anos atrás, eles eram um pouco mais carrascos com a gente. Eu lembro que a minha supervisora falava assim, na hora que você aspirar, você tem que pegar a secreção, cheirar, olhar a cor, olhar a textura. E eu falava, gente, né? Hoje eu sei que não é mais assim, mas naquela época eu falava, Deus do céu, né? Lá vou eu fazer isso. E ela fazia a gente fazer isso. Acho que é por isso que eu não quis área hospitalar. Não, tem que gostar. A área hospitalar você tem que gostar. Se você não gostar, não dá para seguir. Não dá mesmo. E se especializar, né? Não adianta. Tem que se especializar na área, porque é uma área que demanda muito cuidado, muita técnica, muita fórmula. Ventilação, responsabilidade. Né? Ventilação mecânica é extremamente difícil. Então, você tem que estudar muito para você entender e ventilar um paciente, porque uma ventilação errada, você pode fazer muitas coisas ali, né, ruins com o paciente. Então, você tem que entender o que você está fazendo, né? Então, eu falo que a área hospitalar, ela é uma área extremamente difícil.
Também, ao mesmo tempo, né? Nós estamos ali lidando com quadros agudos, né? Aham. Então, o paciente, ele precisa de um cuidado maior, né? Precisa que a gente esteja mais preparado, Sim. né? Seja em âmbito emocional, de conhecimento mesmo técnico. Para avaliar o que aquele paciente necessita. Exatamente. Porque muitas vezes ele está ali numa insuficiência respiratória, você precisa avaliar. É uma ventilação não invasiva que ele precisa? Ou não? Ele já tem que ir direto para outra, Pro tubo, né? para outra coisa, né? Então, muitas vezes você vê ali que o paciente, ele é um todo. Então, eu preciso avaliar exame, eu preciso avaliar raio-x, eu preciso avaliar tomografia. Então, o físio, ele não demanda só ali um atendimento, né? Eu preciso avaliar o paciente como um todo e tudo que está atrás dele, né? Para eu poder indicar a melhor técnica para ele. Não é só ir ali e realizar um atendimento, né? E também é muito importante a discussão, né, com outros profissionais, Sim. com médicos, enfermeiros. Né? Sim. Isso vocês têm acesso tranquilo para estar Sim. conversando. Hoje, graças a Deus, sim. Tudo mudou, né? Mudou muito. Hoje em dia tem até... Não, hoje em dia não, sempre teve, acredito, a visita multidisciplinar, né? Sim. Acontece nas UTIs, onde cada profissional passa discutindo o caso daquele paciente. Sim, todos os dias no período da manhã, a primeira coisa que acontece é uma passagem de visita multidisciplinar. Então, tá toda a equipe ali, é discutido paciente por paciente. Olha. O que... Aí médico, né? É médico, físio, nutricionista, isso. psicólogo. É uma Farmacêutico. equipe multidisciplinar. Uma equipe mesmo ali. Para discutir o caso do paciente. Paciente a paciente? Paciente a paciente. Nossa, isso depois vai para o prontuário, Sim. para que no próximo plantão... Sim, com Outro certeza. físio. E às vezes os nossos alunos conseguem pegar a passagem de plantão assim da equipe. Os que estão fazendo E eles estágio. participam. Eles participam, participam. Inclusive, alguns doutores até fazem perguntas para eles, chamam eles para participar e é muito gostoso. Na minha época era assim, não sei Era. se agora tá assim ainda. Não, é assim. Mas que bom. eles chamam para Eles participar. chamam para participar de uma parada. Isso. Uma parada cardiorrespiratória, fazer a manobra de RCP, né? Eles chamam para participar também, os alunos ficam bem apreensivos, mas acabam participando. Mas Eu depois acho que uma gostam, né? vez, uma ou duas vezes já aconteceu no estágio, já. Que legal, que bom. Isso é uma Eles vivência única, isso. É uma Sim. vivência muito legal. Coitado do paciente, mas para a formação do Para a nossos formação é alunos, muito importante. É muito importante. Que bom. Nossa. A gente não fica tendo muita ideia, quem está do lado de cá, não fica tendo muita ideia do que acontece ali, né? E eu sei que cresceu muito a fisioterapia respiratória do que era na minha época. Minha época, acho que tinha um paciente, um fisioterapeuta na Santa Casa, né? Hoje não. Hoje tem uma Nossa. quantidade, se eu não me engano, é um físio para cada quantos leitos lá? Na verdade, assim, se você parar para pensar, dentro da UTI tem que ter um físio a cada 10 leitos. A cada né? 10 leitos. E aham. na enfermaria pode ser uma quantidade maior. Se eu não me engano, é 14 ou 15 pacientes por físio. Você né? fica só na UTI ou você vai para enfermaria também? Hoje eu fico na UTI. Só na UTI. Mas se precisar, a gente acaba indo para enfermaria também, né? Depende da demanda do hospital. Mas hoje eu fico ali na UTI. Certo. E tem plantão não, tem fisioterapeuta de manhã, à tarde e à noite. Manhã, tarde e noite. Agora são 24 horas. Ah, de madrugada também, De então. madrugada também. Antigamente era até a meia-noite, né? Isso. Agora é 24 horas. Ah, então é tem, por lei. tem né? um físio que entra meia-noite e fica até às Tem 6. um físio que entra às 6 da tarde e vai até às 6 da manhã. Ah, 12 horas. 12 Tá horas. fazendo 12 por 60, 12 por né? 60. Ah, nossa, coitado, desgastante, né? 12 horas numa UTI é bem puxado. 12 horas fica ali dentro. Interessante isso. Mas abriu muito. Quantos fisioterapeutas tem lá na Santa Casa? Agora já deve ter mais ou menos em torno de uns 40, por aí. E Que mesmo maravilha. assim é uma demanda muito grande, porque ela aumentou muito a Santa Casa, né? Aumentou a quantidade de leitos, Sim. aumentou a quantidade de UTI. Porque antes a gente tinha duas É. UTIs, né? Lembra? Agora tá com 4, é isso? Agora a gente tá com 3 UTIs adultos, mais uma coronariana, 2 neonatais, né? Mais uma que tá aumentando agora. Então, assim, uma demanda muito grande de pacientes, né? Bastante. Para o município é muito bom Muito isso, bom. né? Isso. Muito bom. Lá em Para Birigui. nossa profissão também, porque a Amanda vai ter que contratar mais E filhos. lá na Santa Casa de Birigui, que é média complexidade, tem uma UTI e setor de enfermaria, né? A gente
15 fisioterapeutas. Que maravilha. Em 15 fisioterapeutas. Você vê, campo Muito de bom. trabalho, né? Abre Beneficia bastante tanto os espaço. pacientes quanto o município, quanto os fisioterapeutas que, né, precisam trabalhar, né, precisam dessas áreas. Mas o que é mais importante estar colocando para os nossos alunos que vão nos escutar, que estão nos escutando, é que terminou a graduação, tem que fazer uma especialização, Sim. Tem né, que uma fazer. pós-graduação, né? Sim. Tem que fazer para estar podendo ter condições de oferecer um serviço melhor, né? De Porque a gente vê qualidade. um serviço de qualidade. A gente vê quanto é complexo esse trabalho de vocês, né? Muito complexo, é muito importante. Eu falo que quando eu me formei, não foi só uma pós-graduação, foi uma especialização mesmo, uma residência. Era 40 horas semanais dentro de um hospital, dia e noite, lá em Rio Preto. Então, tipo assim, a gente pegava de tudo, e ali junto com o professor. Então, assim, era muito importante para a formação. Foram 2 anos. Lá eu fiquei na semi-intensiva, na enfermaria, participei da unidade de transplante de fígado e rim. Fiquei numa UTI adulto também, onde era uma UTI geral que atendia vários pacientes. Então, ali, imagina a experiência, você passar por ali 40 horas semanais, ficar ali dentro, ver tudo, quanto você sai preparado, né? Então, é diferente de você se formar. Claro que aqui a formação é muito boa, você tem uma capacidade de sair já atendendo. Porém, nessa área você tem que especializar, Com certeza. né? Para dar um atendimento de qualidade mesmo para o Sim. paciente. Né? E existe aqui na região muita coisa legal, né? Tipo Rio Preto. Rio Preto, quantos alunos a gente já formou, né? Aqui que foi para Rio Nossa, Preto? muitos. Muitos, né? Eu já cheguei a receber e-mail de lá agradecendo a qualidade dos alunos que a gente encaminha. Quantas vezes, né, a gente chegou lá, falou assim, nossa, como vocês chegam preparados, porque não precisa começar do zero, né? Tipo assim, como se começasse do zero. Algumas pessoas que chegavam, assim, meu Deus, nós não, a gente já chegava atendendo. Eram algumas particularidades, claro, que eles tinham que nos ensinar, né? Porque é o dia a dia. Muitas vezes no estágio, igual você falou, alguns alunos conseguiram fazer uma massagem, por exemplo, mas outros não vão ver, porque não teve aquela intercorrência naquele momento, dia, né? Naquele dia. Então, ali, durante todos esses 2 anos, você consegue ver tudo isso, né? Sim. Então, é muito importante. Eu falo, é muito importante mesmo. É uma coisa que me deixa muito orgulhosa. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, você sabia? A Santa Casa contratou alguns profissionais, né? E um desses profissionais não conseguiu fazer parte prática, né? Não conseguiu desenvolver. Eu falei, olha, não era aluno formado pelo Unisalesiano. Não era. Então, assim, eu falei, porque o nosso aluno, ele sabe desenvolver a prática, né? Isso eu tenho certeza. Sim. Né? Por isso Sim. que a gente fica orgulhoso de ver a formação da instituição, né? Sim. A força que tem o curso de fisioterapia aqui em Araçatuba. Eu fico muito feliz. Né? Bom, eu agradeço a participação de vocês, doutora Débora Scardovelli, William Borghetto, Graziele Gelme Simões, Eu que agradeço. pela participação, para a gente estar passando um pouco da história, da vivência, da profissão na área de hospitalar para o nosso aluno, para os nossos ouvintes, porque esse podcast ele vai ser ouvido por outras pessoas também que não têm muita ideia do que é um trabalho. Nossa, o que o William faz, né? Na Santa Casa de Araçatuba Birigui, o trabalho da Débora, o que acontece ali? A professora Gra, que está ali com os alunos direto. Dentro da UTI, a gente aqui de fora não tem essa noção. Então, foi muito importante, né? E agradeço muito, Débora, que além de ter sido ex-aluna, colega de trabalho, continua aqui parceira nossa e vai continuar, porque eu falo que, gente, todos os colegas, os ex-alunos que foram orientadores de estágio, supervisores, continuam. É muito legal isso, continuam com amizade, encontrando a gente, conversando, a gente convida para vir. Todos sempre aceitaram. Então, Débora, agradeço muito. Muito obrigada. O William, nosso orientador de estágio, muito obrigada. Muito obrigado, professora Carla. Graziele também. Obrigada. Né? Obrigada, Minha coordenadora Débora. clínica, meu braço direito, que está sempre aí me ajudando, além de Obrigada. desenvolver um bom trabalho dentro do setor de hospitalar cardiorrespiratório. Então, agradeço a todos, né? Desejo a todos os participantes do Congresso um excelente 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. É um excelente evento que o Unisalesiano proporciona a cada ano.
Agradeço muito a participação de todos. Obrigada.